Olá pessoal, que alegria ter você aqui em nosso programa, o Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos um tema, que tem dado o que falar, já visto esse momento nosso que o Brasil vive referente aí ao Covid-19. Vamos conversar hoje mais uma vez a respeito do tema assembleias em condomínio. Gente, olha só. Toda a administração de um condomínio, ela é feita aí na pessoa, na figura de um síndico, ou de um administrador. E ele tem, dentre outras tantas responsabilidades, a obrigação de poder fazer assembleia, O Código Civil ele fala a respeito de uma assembleia que é obrigatória, que é a assembleia ordinária, e as demais assembleias extraordinárias que podem tratar a respeito de diversos outros temas, elas devem, por cautela, serem convocadas aí por esse síndico. Então a gente tem alguns mitos, algumas verdades que queremos trazer para vocês hoje a respeito desse tema aí, assembleias de condomínio. E para isso, nesse nosso novo formato, do nosso programa do Varela Torres, o seu momento jurídico, nós temos um convidado muito especial, é o Dr. Anderson de Oliveira. Ele é advogado especialista em direito condominial. Dr. Anderson, que alegria poder ter você aqui conosco no nosso programa, primeira vez, espero que é a primeira de muitas aí nessa nossa parceria aí, tá bom? Fica à vontade aí para você se apresentar aí ao pessoal. Doutor Flávio, a honra é minha pelo convite de participar desse programa, um programa muito especial que trata aí da convivência em condomínios, que é uma realidade nossa hoje nas grandes cidades, pela pulverização de condomínios e de convivência coletiva nos condomínios. Então, a honra é nossa, é um prazer estar aqui com você, dialogando um pouquinho sobre assembleias. Isso aí, se você nos assiste aí pelo nosso canal do YouTube, dê seu like, tá certo? Se inscreva em nosso canal e, claro, divulgue aí o nosso programa. Se você nos assiste aí pela Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, muito obrigado, seja muito bem-vindo aí. Estou muito feliz pela sua audiência. Divulgue também o nosso programa. Anderson, eu tenho aqui diversas perguntas, que os nossos internautas, pessoal do YouTube, o pessoal que nos assiste aí também pela televisão, nos envia. Eu tenho algumas dúvidas, mas também não posso deixar aqui de citar aqui algumas perguntas dessas pessoas que nos dão a sua audiência. Primeira pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte: o síndico pode sozinho decidir sobre as questões que envolvem os interesses comuns do condomínio? Muita gente acha o seguinte: ele é o representante do condomínio, então ele pode tomar a decisão que ele quiser, da forma que ele quiser? Doutor Flávio, interessante pergunta. Porque mito ou verdade, Mito ou verdade. Depois de eleito, o síndico ele tem aquele envolvimento para fazer uma eleição do condomínio. E depois da eleição, muitas vezes o síndico fica sozinho, Ele não encontra mais apoio de nenhum morador para elogiá-lo, mas para criticá-lo aos montes, Então, muitos síndicos, nesse isolamento da gestão, muitos interpretam que ele pode tomar as decisões sozinhos. E muitas vezes os próprios condôminos levam o síndico a ter esse entendimento, porque os condôminos provocam e cobram do síndico atitudes de barulho, que resolvam barulho, resolvam situações de briga entre vizinhos. E quando o síndico toma uma decisão isolada, muitas vezes ele agrada ou desagrada alguém. Mas o fato é que o síndico nem tudo ele pode decidir sozinho. É o que prevê a legislação. Há situações corriqueiras do dia a dia que o síndico pode sim tomar uma decisão sozinho. Por exemplo, a contratação, demissão de funcionários, contratação de auxiliares de contabilidade, ou seja, um escritório de contabilidade que vai auxiliá-lo na gestão, a contratação de um escritório jurídico, a contratação de um engenheiro. Claro que isso observando sempre a convenção. Geralmente as convenções trazem lá um valor chamado valor de alçada, até onde que o síndico pode gastar. Mas o fato é que o síndico está pautado por decisões colegiadas, que são decididas em assembleia. E o que é uma assembleia? Muitos têm dúvida, Assembleia é nada mais do que a reunião dos condôminos, que vão ali decidir situações de interesse comum às quais o síndico está vinculado. Então, a Assembleia ela serve para poder tomar decisões em prol da coletividade, referente àqueles moradores, condôminos que residem naquele condomínio, é isso? Perfeitamente, doutor Flávio. Então,
O síndico, ele é o gestor, ele é que responde pelo condomínio, conforme diz a lei. Inclusive, ele responde por atos de omissão e até por, eventualmente, situações ilícitas que ele venha a cometer. Ele responde civilmente e pode responder até criminalmente. É uma função muito séria, né? Tem pessoas, eu lembro que eu venho de uma geração onde o síndico é aquele senhorzinho, né? Aquela senhora, pessoas aposentadas, pelo fato de não ter normalmente o que fazer, eles aceitavam ali a função de poder exercer como síndico naquele condomínio. Vamos começar a falar um pouco mais a respeito aqui de assembleias de condomínio. Eu já atesto para você que a assembleia ela tem uma formalidade a ser seguida. Já lhe atesto que existe uma pré-assembleia, que é a formatação através de um edital de convocação para que todos os moradores, né, condôminos, ou seja, aquele que é proprietário do imóvel, ele possa participar, tá certo? Então temos mais uma pergunta aqui para o nosso convidado, doutor Wanderson, que está aqui ao meu lado. Quem é que pode convocar essa assembleia? Só o síndico? Como é que fica isso? Doutor Flávio, via de regra, o síndico, como responsável pela gestão do condomínio, é ele que tem o dever e a obrigação de convocar a assembleia. Contudo, caso o síndico não cumpra essa previsão legal, 1/4 dos condôminos, ou seja, 1/4 das unidades, podem convocar essa assembleia. Né? Principalmente a assembleia que o doutor mencionou na abertura do programa, a assembleia de prestação de contas, de aprovação do orçamento, de eleição e até de alteração do regimento interno, que é a assembleia obrigatória que o síndico deve realizar. Existe mínimo, máximo de assembleia? O que é que a lei fala a respeito disso? Então, a legislação prevê uma assembleia, né, anual. Essa o síndico tem obrigação. Essa é obrigatória. Obrigatória, mas é muito importante sempre consultar a convenção daquele condomínio, pois pode existir que a convenção traga uma previsão que o síndico deve prestar contas em assembleia de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Então aí ele passa a ter a obrigação de prestar contas no período previsto na convenção e na anual ele aprovar o orçamento, realizar a eleição, se for o caso, se o mandato vencer nesse período, e eventualmente alterar o regimento interno. Entendi. A gente pode trazer algumas formalidades para o nosso telespectador dessas assembleias? Ou ela é só reunir, juntar, acabou? Como é que é? Assembleia, pergunta interessante. Eu já vi de tudo. Eu também já vi. Tem coisas absurdas que a gente vê aí. Mas a assembleia é um ato formal e exige formalidades previstas em lei e na convenção. Por exemplo, uma formalidade que causa nulidade se não for observada: a convocação de todos os condôminos. Olha aí. Né? E se todos não forem convocados, cabe a nulidade dessa assembleia, se ela for realizada e alguém questionar isso. A forma de convocação é muito importante. Nulidade seria o que de uma assembleia? Seria, por exemplo, se não forem convocados todos os condôminos, essa assembleia ser realizada e um condômino se sentir prejudicado, por exemplo, aquele que não foi convocado, e pedir a nulidade para o juiz dessa assembleia. O ato é anulado. Invalidaria toda essa assembleia ou aquilo que foi aprovado nessa assembleia? Perfeitamente. As decisões se tornariam sem efeito. A gente escuta aí muito, né, que foi morador, pode participar da assembleia, né? Isso é um mito ou uma verdade? Morador pode participar. Agora, o morador pode votar e ser votado. Acho que primeiro a gente precisa identificar o que seria esse morador, né? O morador, geralmente a gente entende que ele não é o condômino, ele não é o proprietário. Então, o simples morador, ele pode até ir à assembleia, se não houver vedação na convenção, mas ele não pode votar. Quem tem a prerrogativa de votar em uma assembleia é só o proprietário. E esse morador, se ele estiver representado por uma procuração do proprietário, ele consegue exercer o direito na pessoa do proprietário? Ele consegue participar e também votar? Perfeitamente. Se ele estiver com uma procuração específica outorgada, que a gente chama do direito do proprietário, ele pode sim votar na eleição. Inclusive, isso vale por inquilino. Muitas pessoas têm dúvidas se o inquilino pode ou não votar, né? Via de regra, o inquilino pode votar só se tiver o instrumento de procuração do proprietário. Contudo, até por uma honestidade intelectual, é bom dizer que há quem entenda que o inquilino pode sim votar em situações que não discutam gastos extraordinários, por exemplo. O inquilino pode votar nas questões que deliberem sobre gastos ordinários do condomínio. Bom demais.
Dica nossa aqui do dia que, olha só, as procurações, elas não têm a necessidade de ter firma reconhecida, salvo, claro, se houver alguma coisa prevista na convenção. Se a convenção ela é omissa no que se refere a ter ou não a firma reconhecida, você pode chegar apenas na Assembleia com a procuração, sem firma reconhecida, apresentou ela, se apresentou, claro, também como recebedor desses direitos, e você pode participar ali e estar votando via aquela procuração dentro da Assembleia, tá bom? Olha só, a marido e mulher, né? Tem ali, são proprietários ambos, estão na escritura lá do imóvel, o voto computa os dois, como é que é isso aí? Explica um pouco pra gente. Então, situação corriqueira, onde uma situação hipotética, onde há 4 moradores na unidade, geralmente desce a família inteira para a Assembleia. Então, todos terão direito a falar. E ampliando o nosso exemplo, se esses 4 forem proprietários, os 4 podem falar em nome da unidade? Não. Eles devem escolher entre eles aquele que irá representar... Um representante. Um representante. Uma situação que ocorre muito, doutor Flávio, é aquela situação do marido e mulher, né, ou dos filhos, onde só consta o nome do marido ou da mulher como proprietário. E aí desce a esposa, por exemplo, ou o marido que não está na matrícula e quer votar. Pode ou não votar? Via de regra, não. Né, seria só pelo instrumento procuratório. Contudo, há entendimentos que sim, que entende que a mulher poderia votar, o marido ou a mulher poderia votar representando a unidade. Entendi. Então, olha só, gente, para a Assembleia a gente tem que ter um ato pré-Assembleia, que se refere à formatação aí desse edital, que ele também tem que atender alguns requisitos previstos na lei, tá bom? E também ali na convenção. No segundo momento, nós temos ali a Assembleia, que tem sim que seguir algumas formalidades, tá ok? Quem pode votar, né, e direito à voz nessa Assembleia é o condômino. O condômino é o proprietário, tá certo, do imóvel, mas inquilinos ou terceiros, uma vez munidos de procuração, também podem participar e votar nessas assembleias, tá bom? A dica nossa do dia foi que a procuração, se não houver previsão expressa na convenção, ela não precisa ter a firma reconhecida, tá bom? Vamos para mais um ponto aqui. Finalizou a Assembleia, muita gente fala que toda ata de Assembleia deve obrigatoriamente ser registrada. O que é que você entende aí nesse ponto? Doutor Flávio, a legislação em vigor diz o seguinte, as deliberações em Assembleia ali aprovadas, elas passam a ter vigência e obrigatoriedade entre os condôminos. Esse ato de registrar a ata em cartório é para efeitos vamos chamar de terceiros, para que o síndico comprove a sua representação diante de um banco, diante de um fornecedor. É isso aí, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. O tema ele é muito extenso, mas eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, vai colocar em prática aí, seja você como morador, condômino, né? Ou como síndico. Doutor Anderson, muito obrigado pela sua participação, tá certo? E volto mais vezes. Doutor Flávio, eu que agradeço a grande oportunidade de participar aqui com o senhor deste programa e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Até a próxima.